Vamos lá, meus irmãos, estamos na sexta aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vamos lá, meus irmãos. Por causa de quais pecados a disciplina eclesiástica deve ser exercida? O que vocês acham, meus irmãos? Que tipo de pecados? Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta também. Quanto tempo deve durar uma disciplina? Vamos lá. Que tipos de pecados e quanto tempo deve durar uma disciplina? Já indo aqui para o terceiro ponto, né, do Gruden também, aqui. Como aplicar a disciplina, né? Mas vamos trabalhar primeiro aqui esse segundo ponto. Vamos lá. Que tipos de pecados a gente... Todos nós aqui somos pecadores ou não? Sim. Sim. Tem algum sacrossanto aqui que eu não saiba, que já virou anjo ou anja? Se tivesse, já tinha sido arrebatado. É anjo? É anja? Anja. Né? Angelitos. Angelitos? Então, irmãos, todos nós somos falhos e pecadores. Então, quer dizer que a gente vai ficar corrigindo o irmão, disciplinando o irmão? Porque ele discutiu com a mulher, então ele vai para a disciplina. É assim? Entendeu? Entendo, irmãos. A gente não tem que ter aqui um legalismo, tá? Uma hipocrisia. A gente tem que ter aqui uma franqueza. Cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem que ter tem um gênio, cada pessoa tem um hábito, cada pessoa... Mas o que nos faz parar para não exercer o ministério? É estar em algum tipo de pecado. Em outras palavras, vamos pegar um exemplo aqui, Júnior e irmãos. Muitas vezes eu posso estar vivendo um pecado interior e ninguém nem está sabendo. Mas aquele pecado está me tirando da minha comunhão com Deus, está me tirando da altitude, está me tirando, né, de uma vida mais poderosa com Deus. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. E aí, pastor, então quer dizer que o pastor vai deixar de pecar, de pregar, vai deixar de pastorear? Perceba, tem vezes que, não que esse pastor necessariamente ele precise ir para uma disciplina, mas perceba, tem vezes que a pessoa ela está se enveredando por um caminho de apostasia interior, ou de esfriamento, de morbidão, e ele precisa de ajuda. Aquela família precisa de ajuda. Enquanto ele não vai buscar ajuda, ele está indo ali para a morbidão, ele saiu ali de uma vida fervorosa, agora ele já é um morno, para ele se tornar um frio, meus irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. E é esse o momento em que a gente precisa pedir ajuda. Percebe, enquanto eu peço ajuda, é a prova de que eu estou querendo mudar a situação. Não necessariamente a pessoa precisa ir para a disciplina. Ele vai para a disciplina quando ele já realmente consumou os fatos. Ou seja, vou dar um exemplo de um aconselhamento que um pastor estava dando numa mesa. 2 pastores almoçavam e ali um pastor procurou o outro pastor falando, eu preciso da tua ajuda, eu estou desesperado. E aquele pastor que pediu ajuda, ali na mesa, começou a se abrir para esse pastor experiente, e ali ele falou, olha, eu não aguento mais, porque agora eu estou vivendo no pecado, e eu preciso dar uma pausa na minha vida, eu passei de algumas linhas, e eu preciso voltar àquele primeiro amor. E aquele pastor experiente perguntou assim para ele, me explica, aonde foi que tudo começou na sua vida? Por que você realmente, né, se enveredou para, no caso esse pastor, ele tinha cometido adultério. Por que você se enfiou, né, nesse pecado? Me explica. E aí aquele pastor que estava vivendo aquele dilema horroroso disse, sabe o que foi, pastor? Eu comecei a trabalhar muito na igreja, os irmãos começaram a me cobrar demais, o trabalho da igreja começou a me pressionar tanto, eu comecei a perder o prazer pela vida, comecei a viver cobranças em vários setores, e quando foi ver, eu busquei prazer em algo errado. E ali eu comecei a flertar com uma pessoa, aquilo foi me dando contentamento, foi me dando esperança,
enquanto os irmãos me cobravam, a igreja me cobrava, eu ao invés de dizer para os irmãos, irmãos, menos cobrança, menos tarefa, eu estou morrendo por dentro. Eu não tive coragem, porque sou um pastor integral, e ali, com medo daquelas cobranças, eu fui buscar alguma coisa que me desse prazer. E ali comecei a me aventurar num flerte, e aquele flerte virou um caso, virou uma paixão. Quando foi ver, eu estava em pecado. Percebam, irmãos, esse pastor, ele se permitiu viver aquele momento de mudança de estágio. Então, notem, irmãos, se ele tivesse buscado ali o staff da igreja, a diretoria da igreja, falando, olha, gente, está pesado demais aqui para mim. Eu preciso que vocês me compreendam. E vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que aquela igreja não respondesse à altura. Vamos imaginar que aquela igreja continuasse cobrando dele. Vamos imaginar que aquela igreja não entendesse o dilema dele. Tudo bem, que ele fosse até demitido como pastor titular e ele fosse procurar uma outra igreja. Mas percebam, ele quis insistir em algo para se manter ali, talvez atingindo a expectativa dos outros. Guardem isso, meus irmãos, isso é muito complicado. Por isso que eu gosto de dar aqui teologia pastoral para vocês, não porque eu tenho uma formação psicológica, mas porque eu entendo um pouco sobre quais são os dilemas de um pastor, de um ministro, de um seminarista, que muitas vezes ele passa e que ele suplanta isso dentro dele. E isso é muito perigoso. Porque no momento em que a gente não para por causa dos outros, a gente acaba se enveredando por caminhos perigosos. E esse pastor, infelizmente, ele foi buscar alguma coisa que desse prazer. Poderia ter sido a bebida, poderia ter sido as drogas, poderia ter sido qualquer outra coisa, adultério, poderia ter sido, quem sabe, a pornografia velada no coração dele, poderia ter sido o que fosse. Percebam, a disciplina, ela deve ser exercida com aquela pessoa que está vivendo, de fato, naquele pecado e que, de fato, ele não está conseguindo sair. E qual é o propósito da disciplina? Agora é resgatar aquele irmão, é libertar aquele irmão pelo poder do Senhor, para que ele não viva mais do pecado. E quando é um pecado que ele cometeu sozinho, menos mal. E quando é um pecado que ele cometeu com o corpo, aí se torna mais difícil. Então, meus irmãos, a gente não tem que ter medo de lidar com isso. Agora, deixa eu contar uma outra história para vocês, né? Uma história até bem diferente. Teve um jovem que caiu no pecado da intimidade, antes do casamento. E aí ele se viu daquela forma pela qual ele jamais tinha se visto. E ali aquele jovem que caiu no pecado também, já é um outro caso, né, do pecado da fornicação, ele terminou o relacionamento. E quando ele terminou o relacionamento, foi um gesto do quê? Não, eu não quero viver assim. Aí eu digo para vocês, meus irmãos, percebam, olha só, dois casos antagônicos. Um caso de um pastor que teve que literalmente parar com o seu ministério porque estava no adultério, e um caso de um jovem que teve uma relação errada, que é o sexo antes do casamento, que a Bíblia chama de fornicação, e ele terminou o relacionamento. E aí eu digo, ambos os casos precisam de disciplina? O que vocês acham? Vamos lá. Sim. E aí o tempo qual é o tempo que necessita de ambos os casos? Arrependimento. Qual? Arrependimento? O tempo de arrependimento? Arrepender e não fazer mais, né? Exato. E agora, vamos lá. Concordam que são dois casos distintos? É um jovem da igreja, que é um membro apenas, e é um pastor? Qual é o que macula mais a imagem da igreja e o noivo? Porque lembra o que nós falamos há pouco? É proteger a pureza da igreja e a honra do noivo. Mais cobrado, né? Hã? É mais Acho que o pastor...
Exatamente, ao que mais é dado, mais é cobrado. Você concorda que no caso desse jovem, ele vai para a disciplina e muitas vezes a igreja nem vai tomar conhecimento do caso, que ele ali é um jovem da igreja. Agora, pastor, mas ele vai para a disciplina sendo membro? Sim, meus irmãos, como membro. Ele não precisa ser obreiro. Basta ele saber que o que ele fez foi uma agressão ao noivo. Foi um pecado contra o corpo dele. Ele não precisa exercitar cargo. Depende de quem é a pessoa, né? E quem é a pessoa e a repercussão que vai ter. Exato, mas hipoteticamente, Júnior, esse membro, como eu falei agora, ele é só um membro da igreja. Então, ele não precisa passar pelo constrangimento do ministério, lá do líder de jovens, do ministério infantil, porque ele é um membro. Mas ele precisa ser cuidado como uma alma preciosa. E o pastor precisa também ensinar para ele, filho, você está arrependido? Nesse caso, se ele terminou realmente o relacionamento, se ele rompeu, mais fácil. E quando ele não se arrepende? E quando ele ainda continua no relacionamento? Aí complica. Por quê? Porque agora, se os dois são da igreja, os dois precisam parar com essa prática. De duas uma, ou eles param com a prática, ou eles casam-se. Agora, a igreja também não pode oprimi-los a casar. Porque aí é uma atitude legalista também. A gente tem que orientar. Porque, irmãos, o casamento precipitado pode ser um mal futuro. Percebam que a ideia legalista pode adoecer. Eu tenho que ensinar esse jovem a romper o obstáculo da queda enquanto ele ainda é jovem. Porque um dia ele vai ficar um adulto e a tentação vai bater na porta da casa dele. E depois ele vai se tornar um senhor, e quem sabe vigoroso e saudável, que ele vai ficar viúvo. E aí, pastor? E agora, porque ele é um viúvo, ele vai poder também sair com as irmãs? Não! Ou seja, percebam, o critério é o mesmo para todos. A função da igreja, no caso, é disciplinar. Como? A função da igreja é disciplinar. A gente tem que conduzir, né, Júnior? Exato, e a decisão depois vai ser dele. A igreja vai fazer a sua função disciplinar, orientá-lo, e ele que vai decidir. Júnior, e eu lembro que eu estava num congresso de pastores, e era o Ariovaldo Ramos que estava pregando para nós, e ele dizia assim que chegou para ele um senhor, né? Eu sempre tive o Ariovaldo Ramos no passado como uma referência para mim, hoje não mais, mas assim, ele falou uma coisa muito linda, ele falou assim, chegou para ele um homem que já era um viúvo, muito bem sucedido, e chegou para ele e falou assim, pastor Ariovaldo, eu estou viúvo, e na igreja tem um monte de irmã solteira e viúva. Não dá para dar um jeito, não? E o Ariovaldo falou assim, irmão, não tem jeito, não. Seu jeito é barbas de molho, é abstinência. E eu louvei a Deus pela postura do pastor Ariovaldo, porque o que ele estava dizendo? É castidade para o jovem, adolescente, é castidade para o adulto, e é castidade para o ancião viúvo, ou para a viúva. Porque, irmão, se nós abrirmos precedentes, porque é um ancião, porque é um ministro, porque é um pastor, porque tem muitas irmãs carentes, não, isso é pecado. Percebam, irmãos. E ali foi muito lindo quando ele falou, ele disse assim, irmão, você está pedindo um jeitinho? O pastor Ariovaldo Ramos disse. Não tem jeitinho. O que tem é base bíblica. Se o irmão quiser dar um jeitinho, o nome disso é pecado. E o pecado pode te levar ao inferno. Então, perceba, irmãos, nós precisamos ser sérios no exercer da disciplina como? Com o pecado. Agora, vamos lá. O pastor passou a linha e o limite da decência, daquilo que é correto, ele precisa ser mais cuidado, porque pressupõe-se que esse pastor é casado, e o pecado que ele praticou, dependendo do pecado, atinge a sua esposa, atinge os seus filhos, atinge os seus netos, atinge os seus liderados, ou seja, percebam que agora o grau de maturidade não é só dele, é dos que estão ao lado dele. Então ele tem que ser amável e humilde de saber que já que ele passou por uma linha, o processo dele é um pouco mais demorado. Quanto tempo?
A Miriam deu a palavra correta, é o tempo do arrependimento e é o tempo também da cura da família. Porque não adianta, meus irmãos. Tem pessoas, e aqui, deixa eu dar aqui uma regra para vocês, irmãos. A regra bíblica é o arrependimento, mas é o fruto. E podem ver que Pedro, ele nega 3 vezes e depois de 40 dias ele está pregando no Pentecostes. Mas percebam, o que ele cometeu foi uma mentira entre ele e Deus. A mentira de Pedro não afetou a sua esposa, não afetou os demais apóstolos, não comprometeu outras coisas a não ser ele próprio. Mas e no pecado de adultério? E numa gravidez? E numa gravidez extraconjugal? Você perceba que o caroço de angu é muito mais complexo. E num roubo? E num desvio de recursos? Estão entendendo, irmãos? A projeção ela é muito mais ampla. E no envolvimento com algo ilícito? É muito mais ampla. Então, a gente precisa ser criteriosos, não com a base no legalismo, mas com base na recuperação daquela vida, dando tempo para que ela seja curada, aqueles que estão ao lado dele sejam restaurados, assim como a comunidade também. Porque, irmãos, muitas vezes o pastor, ele é um exemplo. E aquilo que nós sabemos, irmãos, Deus nos perdoa, mas o povo demora a nos perdoar. Entenderam? E nós devemos dar a mão à palmatória, que isso é uma prática que a gente tem que saber tratar com muitos critérios, tá bom? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? E quais são, para a gente concluir aqui, meus irmãos, Pastor, quais tem uma são... dúvida. Tá, pode falar. Fala a sua dúvida, porque eu quero ir para os entretantos. Né? Eu sei que a gente já deu a hora aqui. Quem precisar se retirar, pode se retirar. Meus irmãos, não quero prender ninguém na sala. Já deu as 2h30 aqui. Mas eu quero concluir e fechar esse bloco, porque hoje eu queria ter entrado aqui no governo da igreja e não deu. Vocês veem como que a gente... o foco, irmãos, aqui é ensinar vocês, treinar vocês, levar a palavra, né? Então, diga, Diego, que eu quero ir para os entretantos, de qual é o método de procedimento? Pastor, eu queria saber o seguinte: no caso, a disciplina ela se aplica quando tanto ao membro ou o líder ele está envolvido no pecado, ou ele também se aplica quando há um deslize? Como assim? Seja mais claro. Porque, tipo, vamos supor, um irmão que se converteu, ou uma pessoa que é líder, que é linha de frente da igreja, ele tinha um problema com roubo. Ele se converteu, passou um bom tempo sem praticar. Se ele comete a prática do roubo, tipo, ele cometeu aquela prática, mas ele se arrependeu. Tipo, ele precisa entrar na disciplina, porque foi uma vez só, ou se ele continuar fazendo a questão da toda vez que virar uma prática novamente, aí ele tem que entrar na disciplina. Então, perceba só, Diego, olha só, bem interessante sua colocação. Por isso que eu digo que aqui, irmãos, além da teoria, a gente tenta levar um pouco da prática. Concorda, Diego, se esse irmão, olha só que interessante, tá? Lembra do jovem que eu falei que ele namorava, caiu, estava vivendo uma vida errada, caiu a consciência de ambos, falaram, precisamos terminar o namoro, porque eu não quero continuar mais assim, preferimos nos separar para viver uma vida que agrada a Deus. Perceba, esse irmão que vem e nos procura, você concorda que ele já veio praticamente já com o conserto estabelecido? Porque o irmão que namorava, no momento que ele rompe o namoro para viver em santidade, ele já se consertou, concorda? Sim. Então, se isso foi algo que ele fez, a disciplina dele é mais uma disciplina, vamos dizer assim, de orientação, de dizer, continue assim, se mantenha assim, porque é isso que Deus quer para você. É mais dizendo, olha, você caiu, mas Deus já te deu até a vitória sobre a queda. Agora abre os teus olhos e não peque mais, não é? Mas vamos supor que esse mesmo irmão, ele faça parte, por exemplo, de um ministério. Vamos imaginar que ele seja um seminarista. Ou vamos imaginar que ele seja um líder das crianças, ou um obreiro das crianças. Eu aconselharia ele ter um período breve ali de maturação para ele, sabe, ser restaurado, para ele
para ele vivenciar a experiência desse arrependimento. Coisa de 1 mês, 2, por exemplo. Por quê, Diego? Porque mesmo que ele rompeu e ele veio pronto, é importante que ele saiba que o que ele fez afetou a Deus e ele poderia ter comprometido a vida dele, o ministério dele e a igreja do Deus vivo. Graças a Deus que nada disso aconteceu. Mas você concorda que esse pecado já está pronto? Já está pronto assim, já foi resolvido? O problema já foi sanado? Sim. Esse irmão que roubou, Diego, se ele chegar para o pastor e ele falar, pastor, eu tenho algo a falar para o pastor, eu cometi essa queda, me ajuda, pastor. Você concorda que essa pessoa, ele já veio arrependido ao pastor? Ou seja, o pastor não está tendo muito trabalho com ele. Agora, o problema é quando o pastor descobre, porque aí é outra questão. Vocês estão entendendo, irmãos? Como cada caso é um caso, como a gente deve aplicar. Porque quem me garante que esse irmão... Vamos lá, o irmão José. O irmão José fez isso e eu descobri isso 1 ano depois, que ele estava desviando recursos da empresa. Ora, por que ele não procurou o pastor naquele período? Por que ele não procurou os irmãos, que são líderes que cuidam dele naquele momento? Por que agora isso veio à tona pela Maria, que trabalha lá com ele, trazendo à tona? Ou seja, percebam, houve uma mácula que ele cometeu, eu não sei se ele está arrependido, mas quem me garante que ele não vai fazer de novo? E quem me garante que ele agora só veio me procurar porque veio à tona lá na empresa? Estão entendendo como é mais complicado? Houve um mau testemunho já. Então eu devo tratá-lo, eu devo recuperá-lo, mas eu preciso colocar esse irmão em disciplina para mostrar também o seguinte, olha, irmão, eu estou disposto a te ajudar, mas o irmão, abre os olhos, porque o que o irmão fez é algo muito sério. Pessoas estão te trazendo como um mau testemunho. Lembra daquele irmão que eu comentei há pouco para vocês, que me deu muito trabalho? Foi algo mais ou menos assim que aconteceu. Pessoas da cidade estavam caluniando ele, as más obras dele, e pessoas não crentes relataram para membros crentes da igreja e veio à tona. Ou seja, percebam, e era um seminarista. Eu digo, irmãos, não adianta. Quando a gente caminha à margem do que Deus nos deu, a gente cria rastros de pecado. E quando a gente caminha na retidão, a gente põe as digitais do Senhor aonde quer que a gente passe. A gente não deixa rastros de pecado, a gente deixa marcas de bênção. Percebam? Então, quando a gente comete delitos, meus irmãos, não tem jeito, as pessoas vão trazer. E nesse caso, Diego, então, um irmão que cometeu um deslize, ele deve procurar o pastor. Se ele já está quebrantado e arrependido, maravilhoso. É 99% do caminho, entendeu? Se ele procura o pastor, é a prova de que ele está querendo o quê? Conserto. Pastor, então o senhor está dizendo que o pastor é o instrumento pelo qual vai gerar conserto? Oh, meus irmãos, o pastor é quem da igreja? Não é o anjo da igreja? Não é aquele que responde pelas almas dos irmãos? Ah, pastor, mas o meu pastor, ele não é um homem de confidência. Então, tá aí uma boa hora para você ensinar o pastor a ser um homem de confidência. Para você aprender, ou quem sabe, trocar de igreja e procurar um homem sério. Porque homens de Deus são homens de confidência. São homens que levam os problemas que são tratados no gabinete pastoral, levam para o túmulo. Percebam, esse assunto tem que ser tratado com muito critério. Não é um critério leviano, entendeu, Diego? Então, assim, nota que cada caso é um caso, mas nesse caso, se o irmão ele cometeu um deslize, ele não deve ser julgado, condenado. Mas se ele está arrependido, o pastor tem que tratar com ternura. Irmãos, não é todo pecado que a gente vai disciplinar. Mas percebam, existem certos pecados. Irmão, vamos lá. Eu desejei a morte, vamos lá, da Elisângela. É diferente de eu ter ido lá e agredido a Elisângela? Claro que é, meus irmãos. Desejar a morte e a agressão são 2 pecados horrorosos, mas um eu cometi no meu coração e outro eu deixei a irmã com hematomas. Vamos lá, diante de Deus, os 2 pecados são horrorosos, mas a Elisângela prefere qual, Elisângela? Que eu deseje
no meu coração ou aquele que te causou hematoma? É óbvio. Percebam, eu posso até desejar no meu coração algumas coisas indecorosas, mas no momento que eu concretizo aquilo, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser tratado no meu coração por Deus, claro, para nunca jamais cometer. Mas no momento em que eu passo dessa linha e vou para o ato, eu preciso que a igreja seja esse lugar terno, onde eu exercite a disciplina para eu dar uma pausa. Para quê? Para eu romper aquele pecado. O irmão que agride. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Pasmem vocês. Tem irmãos que agridem outros irmãos dentro da igreja. Isso é horroroso. A agressão verbal é péssimo, mas a agressão física é 1000 vezes pior. A agressão física começa na verbal, sim, mas a física já passou dos limites. Isso é uma coisa séria para a gente ser tratado dentro da igreja. A gente não pode fazer vista grossa essas coisas, porque no momento que o pastor acha que isso é normal, eu estou dando precedente para o irmão matar a irmã, ou quem sabe essa irmã, de tanto ódio e vingança, matar esse irmão. E qual que é a atitude de uma irmã que está sendo esmurrada? Uma hora ela vai reagir, e quem sabe a maneira que ela reaja, ela não vai reagir simplesmente para também dar um tapinha no marido. Ela vai dar uma cacetada, quem sabe, para levar esse homem embora, porque ela é mais frágil, ela é mais indefesa, a força de uma mulher diferente de um... Olha onde chegam as coisas, meus irmãos. Então, percebam, a disciplina, ela é importante numa igreja. A gente não pode fazer vista grossa, entendeu? Estão entendendo como esse assunto tem que ser tratado? Com critérios, com gesto, com amor e com firmeza. Agora, e o tempo, pastor? O tempo é relativo, meus irmãos. Porque é o tempo do arrependimento e é o tempo também da cura das pessoas. Perceba, é o tempo da cura daquela pessoa, daquela família e daquelas vidas envolvidas. Eu tenho que dar tempo. Eu não posso ser precipitado. E a igreja tem que ser madura de saber passar por isso. Estão entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Quando o irmão ele tem uma atitude de explosão e vem, por exemplo, eu ouvi recentemente de um irmão piedoso que um irmão viciado em drogas foi para cima dele e ali naquele ímpeto ele passou dos limites. Meus irmãos, muitas vezes você está lidando com um viciado em drogas, muitas vezes você não pode deixar com que um viciado passe de certos limites, porque é um viciado, meus irmãos. É uma pessoa debaixo de dependência química. Então, muitas vezes, o irmão não é correto ele fazer algo, mas ele também se colocar ali como um cordeiro diante de um viciado, ele corre um risco de vida. Estão entendendo, meus irmãos? Então, não está certo a agressão, mas a gente também não pode ser ali um cordeirinho diante de um viciado, que é uma pessoa que está com as suas faculdades cognitivas e com o seu psique adoecido e controlado pela droga, pela dependência química. Então, quem está sendo alvo de um usuário, ele precisa ser enérgico. Agora, é difícil ali equacionar que tipo de energia. Quem é que trabalha aqui com dependentes químicos? Quem trabalha com dependentes químicos sabe a energia correta. E quem não trabalha? Perceba, é uma energia que a gente usa para um caso que a gente não está acostumado. É que nesses dias, e é com muita frequência que dependentes químicos entram dentro da igreja, os obreiros precisam saber lidar com isso, porque senão eles vão para a agressão do dependente, está errado, a gente não pode agredir um dependente. Ele é carente também, mas também a gente não pode deixar o dependente entrar dentro da igreja, chutar as irmãs, bater nas crianças. Percebam, como é complicado essa é uma linha tênue, entendeu? E na vida do dia a dia, se o irmão teve um deslize sobre isso, eu vou colocar o irmão sob disciplina porque ele não teve uma reação adequada, eu vou ver se ele está arrependido. Agora, se ele pegar qualquer dependente químico e sair agredindo, esse irmão tem que ir para a disciplina. Concorda, irmãos? Estão entendendo o limite? O limite? E qual é o... Bom, respondeu, Diego? Deu para responder, meu irmão? Pastor, eu consegui entender, sim. E qualquer dúvida, depois eu esclareço mais no nosso grupo de WhatsApp, tá bom, meus irmãos? E para a gente concluir, meus irmãos, essa aula, para a gente não ser... E como que a gente exercita a disciplina, meus irmãos? A disciplina é exercida pelo que o Senhor nos ensina na Bíblia. Lá em 1 Timóteo 5:20, o apóstolo Paulo vai falar para
para Timóteo, para que nós tenhamos, inclusive, irmãos, uma repreensão pública. Olha só que interessante, eu vou ler com vocês esse texto, porque esse texto merece aqui ser lido agora. Olha só que interessante, ó. Timóteo 5, 20. Olha só. Aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Opa, pastor, eita, Paulo está dizendo para Timóteo fazer algo público. Com quem? Com pessoas que vivem no pecado. Vem cá, meu irmão. Aqui não é ser um discurso demagogo, irmãos. É realmente, muitas vezes, dependendo da situação, chamar a atenção até pública, para que a igreja entenda que o lugar da igreja é algo sério. Nós não estamos ali brincando de igrejinha, do Jesus fofinho, da igreja fofinha, das disciplinas fofinhas. Estão entendendo, meus irmãos? Aqui não é também uma pessoa destemperada que vai falar e apontar. Não é isso. Mas a gente tem que ter critérios muito sérios. E muitas vezes, numa reunião, por exemplo, de obreiros, numa reunião ali mais íntima, chamar ali a pessoa e mostrar, olha, filho, acorda, você pode estar indo para o pecado. É óbvio que a gente não vai fazer aqui, usar o púlpito como um lugar para se lavar roupa suja ou ofender as pessoas. O pastor tem que ter essa discrição. Mas voltando aqui, agora, voltando ao que eu estava dizendo, a Bíblia vai nos recomendar o método de fazermos a disciplina. Como que a gente faz a disciplina, meus irmãos? Mateus ensina os caminhos para nós. Quais são os métodos de disciplina? Como que a gente exercita a disciplina? É bem simples, meus irmãos. O pastor vai até a ovelha e ali adverte a ovelha. Se a ovelha aceitou a repreensão, ganhamos o irmão. Se a ovelha não aceitou a repreensão, o pastor chama uma ou outra testemunha. E ali, juntos agora, com uma ou outra testemunha, pela segunda vez, a gente leva o irmão. Se o irmão aceitou, ótimo, ganhamos o irmão. Se não, o terceiro e último caso, levamos a igreja. Se o irmão deu atenção à igreja, ganhamos o irmão. Se o irmão não deu atenção aos irmãos, lamentavelmente, aquela pessoa ela tem que ser retirada da comunidade. Pastor, é assim? Esse é o modelo bíblico. Se nós exercitarmos o modelo bíblico não para castigo, mas para restauração, a gente ganha as almas. Se for um método de reconciliação, a gente ganha as almas. Como eu disse, irmãos, eu poderia enumerar aqui, eu nunca fiz questão de enumerar, porque a gente não se vangloria disso. Mas, olha, foram algumas dezenas de vezes. E graças a Deus, em quase todas essas vezes, eu tive êxito. Até mesmo nesses dois casos que eu citei, uma dessas irmãs, que foram uma irmã que me deu muito problema, depois de muitos anos me procurou arrependida. Ou seja, eu poderia dizer que até hoje, que eu ainda guardo esse irmão, quem sabe um dia ele terá aprendido com aquilo. Mas eu liberei, eu abençoei a vida dele, e ele está seguindo o caminho dele. No entanto, eu digo, eu espero ainda e oro por ele, para que um dia, quem sabe, ele caia em si e aprenda o que é o zelo verdadeiro por uma igreja. Percebe, irmãos? E agora, vamos melhorar aqui, irmãos. E quando o alvo da disciplina é o pastor, irmãos? E quando o alvo é o pastor? Aí, aqui, o caroço entorna. A Bíblia vai nos ensinar para que tenhamos testemunhas, para que a gente não aceite apenas de uma única pessoa, mas para que a gente tenha mais testemunhas. Por quê? Porque, irmãos, nós somos alvos, irmãos. Nós somos alvos o tempo todo. E se nós, como líderes, estamos ali, cuidando, então, quando alguém realmente vier trazer uma denúncia de um pastor ou de um líder, a gente precisa ter, no mínimo, o critério do quê? De várias pessoas. Vamos voltar para o texto bíblico que nós tínhamos acabado de ler, eu já estou para encerrar essa aula, tá bom?
Olha só, vamos lá. Olha o texto bíblico como ele é lindo. Olha aqui. O mesmo texto de Paulo. Olha lá. 1 Timóteo 5, 19 em diante. Olha só. Não aceitem, olha só o que diz. Não aceitem acusação contra um ancião, contra um presbítero, contra um pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vamos lá. Nós somos alvos, meus irmãos. Você acha que o diabo não sabe disso? Então, por exemplo, quando um perturbado ou uma perturbada está querendo caluniar o pastor, tem que vir 2 ou 3 testemunhas. Porque perturbados são perturbados mesmo. Eles querem arrancar o pastor da igreja. Entenderam? E o pastor, lembra? Ai daquele que se levanta contra o ungido. E se é um falso testemunho? Pode inflamar a igreja. E se é uma pessoa que muitas vezes é contendiosa? Inflama a igreja. O texto bíblico é claro. Olha só, meus irmãos. O texto bíblico é claro. Não aceite acusação contra um ancião. No original aqui é presbítero, ou seja, é pastor ancião. Senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos. Pode ver que aqui Paulo já está chamando a atenção desses que são caluniadores, que querem destruir a obra. Na presença de todos, para que também os demais tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade, ou seja, não sejam imparciais. Dando aqui, irmãos, a ideia do seguinte: irmãos, cuidado quando alguém vir caluniando o vosso pastor. Irmãos, pastores vão ser caluniados o tempo todo. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Basta eu repreender um irmão que é rebelde, esse irmão rebelde vai começar a me caluniar, é óbvio. É óbvio. Agora, a igreja tem que ser criteriosa do quê? De realmente saber, de saber se aquilo é real. Se sendo real, aí o pastor tem que ser amorosamente advertido, cuidado, zelado. Agora, o pastor também... Vamos lá, a disciplina é para castigo ou é para reconciliar e restaurar? Conciliar e restaurar. Agora, vem cá. Então, agora, se o pastor está no erro, então a gente vai matar o pastor? Ou a gente vai reconciliar e vai restaurar? Percebam, irmãos perturbados, eles querem retalhar, porque a retaliação está neles, entendeu? Tá? Colocam a coisa, e agora tolos são aqueles que seguem aos contendiosos. Por quê? Porque assim como a murmuração fez com que um povo morresse no deserto, quem segue ao murmurador, a um contendioso, morre também no deserto. Por quê? Porque aceitou uma calúnia, não foi verificar. Meus irmãos, como que a gente resolve essa questão? É muito simples, é só chamar as partes. Irmão, eu amo resolver essas questões. Quando alguém fala algo de alguém, eu falo, é mesmo, irmão, a fulana está te caluniando, é mesmo, a irmã Miriam Elisângela falou mal de você, é mesmo, a irmã Miriam... Não falou nada, estou hipotética, né? Aí eu chego assim, é verdade, Elisângela? Tá bom, Elisângela, quarta-feira agora vai ter culto, 1 hora antes, chega antes, eu estarei também me reunindo junto com a irmã Miriam. Se a irmã realmente tem uma denúncia legítima, a irmã não vai ter nenhum problema de me trazer. O contendioso nunca traz. Ele diz, não, pastor, eu não quero me envolver. Por que isso, pastor? Não. Por quê? Porque é contenda, é fermento. O verdadeiro servo de Deus, ele não tem problema de colocar em pratos limpos. O contendioso, não, ele arruma uma desculpa. Não, pastor, eu vou ficar... Vão falar que eu estou entregando, não é questão de entregar. A Elisângela, vamos lá, hipoteticamente, tá, irmã?
A irmã não está falando que a irmã Mira te caluniou, falando que a irmã é mentirosa, que a irmã não sei o quê. Não, poxa, vamos lá. Tem que ter prova. Vocês entenderam? Eu sei que nada disso aconteceu, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo isso, irmãos, é simples. Por isso, irmãos, olha só, um aconselhamento, o pastor nunca toma partido. Quando o irmão vem e solta crocodilos e lagartos de alguém, a gente ouve. A gente dá o direito de dúvida, mas a gente nunca aceita aquilo como uma verdade absoluta, porque a outra parte não está conosco, irmãos. A gente só pode dar um veredito quando a gente ouve a outra parte. Aí sim. Aí a gente vai ser o quê? Não, aí a gente age sem parcialidade. A gente age sem imparcialidade, aliás. A gente se torna, aliás, a gente age sem parcialidade, exatamente. A gente é imparcial, porque a gente ouve a verdade, a gente avalia os fatos, não o que uma pessoa ferida está dizendo. Aí eu te pergunto, as pessoas gostam de ir se colocarem ali diante do pastor? Entendeu, irmãos? As pessoas gostam de fofoca, irmãos. Eu percebo, quando é feita uma calúnia contra um pastor, leve testemunha. Levou testemunha, tudo bem. Aí a gente tem que apresentar os fatos, tem que ouvir o pastor. E se é uma calúnia, uma coisa vexatória? Estão entendendo, meus irmãos? Esse mesmo irmão que eu falei para vocês, ele parava muitas vezes no portão da igreja para me caluniar sobre o caixa da igreja. E depois, diante de mim, ele falava, não, o senhor é honrado. Mas pelas costas, ele falava assim, o que será que está sendo feito com o caixa dessa igreja, hein? Ele ficava jogando essa semente no coração de outros irmãos. Estou te falando, eu estou abrindo aqui para vocês, algo que eu cobrei dele. Eu falei, irmão, por que você está falando isso aqui ao irmão, hein? Ô, pastor, eu não falei por mal. Eu falei, irmão, quem cuida da igreja, quem tem um tesoureiro, tem um pastor. Ou seja, perceba, irmãos, a contenda aí, ó. Entendeu? O final dele foi previsível, disciplina, né? Porque uma pessoa contendiosa que é irretratável não pratica o que a Miriam citou, o arrependimento. Ô, meus irmãos, a gente falou errado, emprestamos a nossa boca para o diabo, vamos pedir perdão, pede desculpa para o irmão, falou demais, pede desculpa. Como eu disse, repito e concluo, as pessoas não estão esperando de nós perfeição, elas aguardam de nós caráter. Tá bom, meus irmãos? Então, terminamos aqui o Disciplina na Igreja, tá bom? Né? Eu creio que existem muitos outros assuntos que o autor trata. Próxima aula, o governo da igreja, tá bom, meus irmãos? Eu queria ter ido mais rápido, eu achei que ia dar para dar os 2 capítulos, mas esse assunto, ele é espinhento, mas ele é necessário. Não é verdade, irmãos? A igreja precisa ou não precisa? O que vocês acham? É um assunto, né? Perceba, começamos a falar sobre o poder da igreja, mas perceba, é o poder que inclusive corta-nos, né? que limpa-nos, que purifica-nos, né? Agora, meus irmãos, vamos lá. E se o irmão não concorda com o pastor? Não tem problema. Fala com o pastor. Abre o jogo. E se esse irmão está insatisfeito com esse pastor, então, irmão, ora pedindo para Deus trocar ou o pastor ou te trocar de igreja. Agora, tome cuidado, porque se você estiver fazendo isso por vaidade, isso vai ser muito ruim. Porque se Deus colocou alguém para cuidar da tua alma e agora você está orando para Deus arrancar aquela pessoa por pura questão de gênio, meu irmão, isso não é uma oração amável, né? Não é mais fácil a gente pedir, Senhor, me ensina a amar o meu pastor e entender ele, compreender com ele, viver com ele, do que arranca ele, Jesus. Não é? Na maioria das vezes, Deus vai arrancar é o membro. Porque se Deus colocou um pastor, é para cuidar daquele rebanho. Agora, se o pastor estiver no erro, for hipócrita, não tenha dúvida. Deus vai retirar pastores mesmo. Porque a obra de Deus é sagrada. Agora, irmãos, tomemos cuidado para não ir para o legalismo, para o farisaísmo, sabe? Tenhamos critérios mais amáveis e ternos sobre essa questão. Tá bom? Diga, irmã Elisângela. Meu pastor, nesse caso aí do erro do pastor, na maioria das vezes o pessoal se reúne para tirar, né? E lançar o pastor no mundo, né?
Irmã, muitas vezes, guarda essa frase que eu aprendi. O povo de Deus é o único povo que mata os seus próprios soldados. E está aqui diante de vocês alguém que já ajudou muitos soldados feridos a serem restaurados. Inclusive membros de outras igrejas, que eu cuido, nutro e depois eu devolvo. Por quê? Porque são soldados feridos. Modéstia à parte, minha irmã, já ajudei muitos pastores, já orientei muitos pastores e continuo ajudando. E vou continuar ajudando. Todos aqueles que precisarem. Jamais irei condenar alguém, a não ser quando a pessoa, de fato, é um pecador contumaz, não arrependidos, aí eu falo para ele, ó, eu não quero mais gastar tempo com você, porque o irmão não está dando ouvido. Então procure outro pastor, porque para mim eu não tenho mais acesso à sua vida. Então está na hora do irmão procurar outra pessoa. Mas olha, irmã, eu já ajudei tanta gente, mas tanta gente, você não imagina, irmã. Eu diria assim, foi uma pequena minoria de pessoas irretratáveis que passaram pela minha vida. Pequeníssima. Porque eu faço da correção e da disciplina, irmã, mesmo sendo um pouco sério, sisudo, eu procuro dar chance, até porque Deus me deu chance, eu estou aqui por causa da graça. A irmã está me acompanhando mais aqui, as minhas ovelhas, eu não tenho problema de falar de problemas, de fraquezas, de erros, não tenho problema. Eu não tenho problema de dizer que eu pedi perdão para o irmão, que eu pedi perdão para o meu filho, que eu pedi perdão para a minha esposa, não tem problema. Porque isso nos enobrece. As pessoas até nos veem de forma digna. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu uso até essas experiências no púlpito para dizer, olha, num tal dia eu ofendi fulano e nem notei, para mostrar, olha, sou uma pessoa que erra também. Mesmo não tendo dito uma palavra errada, Elisângela, a pessoa leu como uma palavra errada, então eu peço perdão. Agora, quando é alguém rebelde que quer me macular, aí eu sou firme. Porque o rebelde, ele tenta te colocar sempre numa posição vendida. Ele tenta te acusar. E aí eu simplesmente me mantenho dizendo, olha, tá bom, essa questão está nas mãos de Deus. Irmãos, eu não tenho problema de pedir perdão para uma criança. Eu me lembro deixa eu contar essa história que vocês vão dar risada. Eu era recém-pastor na igreja, na época que chegou o Pokémon no Brasil. E aí, no Pokémon, teve aquela explosão e, de repente, teve um problema que, por causa das emissões de luz, algumas crianças ficaram com epilepsia. E pouco tempo depois, eles viram que era a emissão de luz que causava algo na memória da criança e gerava, em alguns casos, eles arrancaram esse tipo de luz e colocaram uma nova luz. Mas o povo de Deus começou a falar que o Pokémon era do diabo, o Pokémon era do inferno. E eu, trabalhando fora e cuidando da igreja, eu falei, irmãos, o Pokémon é do inferno. E eu fui lá na onda. Aí chegou uma criancinha, a Miriam vai lembrar. Lembra do Milcinho, Miriam? O Jonathan, filho da Ruth, do Tuca? Ele tinha uns 5 aninhos. Ele olhou para mim no final do culto e falou, pastor, Pokémon é do diabo, pastor? Eu falei, filho. Ai, pastor. Saiu assim todo choroso. E ali, irmãos, eu segui na onda, né? O povo de Deus estava falando que era do diabo, poxa, onde já se viu um desenho infantil que as crianças caem possessas, né? Caem com ataque epilético, mas no primeiro momento as notas pastorais de muitos irmãos, inclusive desses que saem falando para ter visibilidade, né? Que eram, né, a possessão demoníaca. Então eu acreditei. Meu filho, nessa época, ele tinha uns 2 aninhos, aí meu filho 3 aninhos, queria assistir Pokémon, eu fiquei naquele dilema, aí eu falei, não, vamos lá, vamos assistir junto. Minha irmã, comecei a assistir Pokémon. Meu Deus, comecei a ficar repreendido. Aí assisti aí fui estudar, falei, não, vou estudar. Deixa eu ver, aí eu fui atrás de documentos, o que aconteceu com o desenho, realmente teve essa questão, né, da imagem, criou epilepsia, mas eles ajustaram e acabou, não teve mais. Meu Deus, Pokémon. Aí eu cheguei para esse Milcinho, eu lembro como hoje, quando a gente fala com uma criança, o ideal é a gente abaixar, para falar na altura da criança,
para ele não se sentir que a gente é superior. Eu olhei para ele e falei, perdoa o pastor, meu senhor. Pode assistir Pokémon. Pokémon não é do diabo, não. Oh, meu Deus do céu, o menino queria me pôr no colo. Eu fiquei com o coração tão apertado, porque eu endossei o que todo mundo estava falando sem estudar. Você entende, irmã? Então, quando a gente comete um erro, mas vamos lá, vamos pegar um caso aqui. E quando você repreende um rebelde, e o rebelde tenta te caluniar e tenta te pôr 1000 coisas, aí nesse caso, irmã, a gente tem que ser firme. Se não é mesmo, eu errei contra você, tá bom. Você acha isso, tudo bem. A gente tem que ser firme, irmã. Porque não é porque uma pessoa está dizendo, me entenda, quando a gente diz uma palavra que foi mal interpretada, não tem problema pedir desculpa. Agora, quando a pessoa tenta te caluniar pelo que você não fez, seja firme. E essa pessoa, ainda Deus está dando tempo para que ela se arrependa dos seus pecados e pare de se levantar contra o ungido de Deus. Porque as Escrituras afirmam, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E, irmã, está aqui diante de vocês alguém que ama ser pastor, mas que ama demais zelar pelo dom que o Senhor nos deu. Entendeu? Então, quando uma pessoa tenta desfigurar esse dom, ou desfigurar essa autoridade, aí eu também digo, não. O Senhor vai me dar sabedoria para ser firme, desde que realmente eu esteja certo, né? Porque se eu errei, peço perdão. Entendeu, filho? É isso, né? Esse assunto é um assunto importante, né? Mas eu não sei se eu te respondi. Te respondi? Você tinha feito uma pergunta? Sim, foi da questão dos pastores que, quando erram... Ah, isso, é. Geralmente... E o senhor, no caso, acolheu vários de que aconteceu isso, né? Irmã, eu já acolhi pastores... Os ministérios colocou para fora. Eu já acolhi pastores, eu já acolhi obreiros, eu já acolhi muita gente. Por quê? Porque, assim, irmã, geralmente a gente tenta matar, porque matando... O que eu estou falando que as pessoas falam, matando o líder, você pega o rebanho. Isso é um ato vil, entendeu? Então, a gente não precisa matar ninguém. A gente tem que construir. Lembrem disso, irmãos. A lei da semeadura é uma lei divina. Assim como a lei da gravidade é uma lei divina que Deus nos deu para vivermos aqui. E se eu pulo de um prédio, eu morro, a lei da semeadura é divina. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto bem, eu colho bem. Entendeu, Pedro? É assim que a gente vai fazer na obra, tá bom? Certo, minhas irmãs? Deus abençoe, irmãs, irmãos, e que Deus dê uma boa noite a vocês. Desculpa pelo horário, mas é um assunto muito, muito... É um caroço de angu muito grande esse, não? Mas é importante a gente lidar. E a igreja recebeu autoridade para tudo, inclusive para se autocorrigir, se autonutrir e se redirecionar, né? Tá bom? Deus abençoe. Qualquer pergunta, manda aí no grupo, que agora já não dá mais. Passamos muito da hora. Verdade. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Então, até amanhã no nosso culto e até quinta aos demais irmãos. Amém. Deus abençoe. Com Deus. Tchau. Abençoe.